Aqui comigo em estúdio, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Arimateia. Boa tarde. Boa tarde para o nosso convidado de hoje, o vereador Edilberto Borges, conhecido como Dudu. Bem-vindo, vereador. Boa tarde, é um prazer mais uma vez estarmos aqui. Eu queria que o senhor começasse conversando com o senhor e pedir a sua opinião, porque agora há pouco nós conversamos ao vivo com o secretário estadual da Saúde, Florentino Neto, que falou que vai sim obedecer às orientações, à determinação do Ministério Público Federal, que entrou com ação contra o estado do Piauí por conta de irregularidades, segundo o Ministério Público, ali na maternidade Dona Evangelina Rosa. Como é que, até como figura pública, o que o senhor acha que pode ser feito para resolver essa atual situação, já que a solução geral, eu acredito realmente que seria a construção de uma nova maternidade, mas temporariamente, o que pode ser feito ali, vereador? Bem, primeiro, a gestão em relação à maternidade, ela é ampla. Por que a maternidade Evangelina Rosa está com problema na gestão, problema de super ocupação? Por falta exatamente também nas atenção básica de Teresina, na periferia, se ter aí a prefeitura também fazendo o papel dela, que é na prevenção. Note que quando você leva uma mulher, uma gestante, com uma simples infecção urinária, se ela tivesse sido detectada lá na atenção básica, ela não ia se agravar e levar, às vezes, à morte, tanto do bebê como da mãe, por uma simples atenção lá na base. Então, é um conjunto de ação, são um conjunto de ações que tem que ser feito para que a gente possa devolver com qualidade esse serviço de saúde relevante para a Teresina. Eu não digo só a Evangelina Rosa, eu já fiz várias blitz lá na maternidade do Seca do Disseu com o Ministério Público, eu já inclusive acionei o Ministério Público Federal do gestor do município de Teresina, que é o gestor pleno do SUS, para que a gente pudesse encontrar uma saída conjunta. Um só lado não vai resolver o problema. E um dos principais problemas que hoje nós temos na maternidade são lá exatamente na atenção básica. Até porque a Evangelina Rosa atende 65% dos atendidos lá são de Teresina. Realmente vereador, o senhor tocou realmente o dedo bem na ferida. Hoje a maternidade está atendendo de alta complexidade. Porque a questão mesmo dessa confusão toda criada e que gera essa morte, tanto de parturiente como do neonatal, é porque falta atenção lá na base. Aí o senhor aponta isso em Teresina. Mas muito mais sérios são os hospitais municipais no interior, de onde a maioria dessas mulheres vem. Exatamente. Então, são um conjunto de ações. É interessante, é importante, o Ministério Público está vigilante para que a gente possa encontrar a saída. Agora, não adianta aqui a gente imaginar que você vai resolver o problema da mortalidade infantil e materno-infantil no Piauí pensando só no topo do problema. É lá na base. E a base em Teresina carece de melhorar muito e, como disse aqui o Arimateia, num conjunto de municípios do interior. Melhorar, inclusive, a integração entre saúde, estado e município para que essa base municipal possa, de fato, prestar esse atendimento que vem sendo realizado de uma forma mais intensa após a interdição ética do Conselho Regional de Medicina da maternidade Dona Evangelina Rosa. Exatamente. Eu inclusive, vereador, queria até que o senhor me confirmasse isso. Há uma queixa no lado do Estado de que as maternidades do município deveriam receber essas parturientes, já que não vão ter acesso à maternidade, e não tem condições para isso. Não há estrutura nas maternidades municipais para isso? Há inclusive, uma parte ociosa da maternidade. Você tem uma noção aqui da maternidade do Cianca, que no ano retrasado nós compramos uma briga porque queriam se fechar as UTIs neonatais das maternidades do município. Imagine o caos que ia estar sendo gerado. Porque você vê aqui a do Disseu, que ali no entorno do Disseu nós temos uma população de mais de 350 mil pessoas. Imagine sem as UTIs, que muitas vezes a UTI lá do Disseu ela está ociosa. Então o problema não é lá no final, lá na ponta. O problema está exatamente na atenção básica, que é onde a gente tem que mirar o esforço e cobrar do poder público do município para que nós tenhamos nas nossas mães, eu volto a dizer, e aqui é o desafio, tanto o gestor do município como do estado, ou qualquer uma autoridade médica ou sanitária dizer que eu estou mentindo. Uma simples infecção urinária
de uma mãe na periferia, lá na Água Mineral, o bairro onde eu moro, ela se torna um caso gravíssimo por falta de uma simples indicação ali do médico da família, do enfermeiro da família, ou seja, na atenção básica. Aí o que é que acontece? Nós geramos um problema, geramos mortalidades aumentadas exatamente por uma falha. Aí você vai culpar quem? Lá no final, que é onde você entra, quem está na UTI, a probabilidade de quem está na UTI, infelizmente, de virar óbito é muito maior do que quem está lá na atenção básica. Quer então dizer, nós temos que tratar na atenção básica. Mortes que poderiam ser evitadas. Evitadas, mortes, e inclusive gasto público. Porque você, numa atenção básica, você iria gastar aí menos de 5% do que vai gastar o Estado com risco de morte. Eu sempre disse isso lá na Câmara. Nós não podemos dizer, vamos baixar a mortalidade infantil. Nós temos é que zerar. Uma vida, se for perdida, uma vida, por negligência do poder público como um todo, não tem preço. Então não é resolver o problema lá, se botar 20 UTIs a mais na maternidade Evangelina Rosa, se botar enfermarias a mais, e se não tiver na atenção básica o problema é resolvido, não adianta. Então o problema ele é complexo. O bom foi que o Conselho Regional de Medicina fez a interdição ética, agora o Ministério Público Federal está também se movimentando, e esperamos aí que a gente também estenda todas essas ações a quem tem o poder de resolver, que é o gestor do município. Falando em gasto público, vereador, ocorreu hoje na Câmara Municipal de Teresina a votação para o orçamento municipal. Foi uma votação tranquila, houve consenso, a maior parte fica realmente para a saúde do município? Eu tenho dito sempre o seguinte, Arimaté, e vocês estão nos assistindo. Nós votamos hoje um orçamento para 2019 de 3.472 bilhões de reais. Um terço, praticamente, 1 bilhão e 100 milhões para a saúde. Estamos gastando mal na saúde. Vamos olhar as UBS. Parte delas parada, obra parada. As UPA do satélite, mais um ano encerrando sem estar funcionando. UPA ali do Promorá funcionando irregular. Enfim, mais uma vez, nós vamos encerrar um orçamento dizendo que estamos gastando muito com a saúde, sem dizer que estamos gastando mal. Aí vamos para o outro lado, para a ponta. Quem é a maioria da população de Teresina? Mulheres e juventude. Olhe quanto estamos dizendo que vamos gastar com a política pública para a juventude em 2019. 3 milhões e 700. Isso representa 0,10. Nós temos os jovens hoje envolvidos com droga, com tráfico, matando gente, criança matando gente. Foi a grande queixa, não foi nessa discussão? Foi. Por isso que eu me abstive. Política pública para as mulheres em 2019. É vergonhoso a prefeitura destinar 2 milhões e 800 mil. É 0,08. O que é que a gente está dizendo? Nós vivenciamos em 2018 um dos crimes mais bárbaros contra a humanidade, mas contra as mulheres, que é o feminicídio. E você destinar 2 milhões e 800 mil para toda a política pública em 2019 é vergonhoso. Aí, não é porque as políticas elas são intercaladas com outras secretarias. Pois vamos acabar extinguindo. Vamos extinguir a Secretaria de Juventude e de Mulher para não inventar, não dizer para o povo que nós temos uma secretaria particular política pública para a mulher e para a juventude. Porque este orçamento ele é medíocre. Nós votamos lá hoje 9 milhões para a Secretaria de Governo, que é uma secretaria que ela é de articulação política, ela não faz uma obra, não faz uma execução. Então você está dizendo que prioriza mais uma articulação política do que a política de juventude e política de mulheres. E eu não poderia concordar e votar uma vergonha nacional Quanto dessa. é que ficou para a educação? Pouco mais aqui na educação. Mais alguém se absteve, além 570 mil. E milhões. Ou milhões, 570 milhões. E o senhor acha, então, que a saúde pegando 1,3 bilhão é pouco? Ainda é pouco? É muito. Comparado com a educação? Comparado com a educação, mas aí a gente tem, eu já pedi isso, já fiz isso, infelizmente o gestor da saúde saiu, teve mudança. É um gasto astronômico, sim, mas eu diria que mal. Porque se formos agora, bem aqui, para Santa Maria da Codipe, no Francisco Trindade, você vai ver o caos. Se formos agora, bem aqui, para o loteamento Porto Alegre, Esplanada, Torquato Neto, que está vivendo esse caos aí por conta da enxurrada de chuva,
e por conta do desgoverno também das autorizações de se fazer empreendimento em Teresina, sem a mínima estrutura, você vai ver o que falta na atenção básica, o que falta na consulta. Procure um cidadão de Teresina que faça uma consulta para um oculista com menos de 3 meses. Até Desafio, é o gestor vi dizer aqui. É como o senhor falou, não adianta ter o recurso e aplicar de forma errada. E o senhor também tocou num ponto muito importante, principalmente em relação à juventude, às drogas, porque a drogadição, ela é considerada um problema de saúde pública. E exige recursos. E aí, por isso que eu digo, então você tem que ter uma cadeia de ações para você, inclusive, evitar gasto astronômico. O que é que se gasta no HUT? Por que é que se gasta muito no HUT, com a urgência e a emergência? Exatamente porque não tem uma prevenção no trânsito, porque não tem um controle do trânsito, que esses acidentados aí, de moto principalmente e outros mais, são exatamente por falta de alguma política lá atrás. Aí vamos voltar aí para a juventude. Por que é que o jovem está matando? Por que é que o jovem está envolvido com droga? Por que é que as mulheres se submetem a ficar no ditame de um ditador, de um companheiro, de um namorado, de um esposo autoritário, violento? Porque muitas vezes ela não volta para a casa dela com vergonha. E como ela não tem autonomia financeira, termina ficando lá. Então, se você não tem política pública para dar essa garantia, Arimatea, é óbvio que nós vamos Qual ter era aí... a proposta do prefeito, a total? Era só 4,3? Não, 3,4? 3 para as mulheres, 2,800. Não, eu digo no orçamento total. 3 bi 472 milhões. Inclusive, só que voltando aqui para a questão das mulheres, nós aprovamos uma importante lei que eu espero que o prefeito sancione o quanto antes, que é do seguinte: empresa em Teresina que tem incentivo fiscal, vou dar um exemplo, call center, nós empregamos aí, por incentivo fiscal que a prefeitura deu, e eu votei favorável e sou favorável, tem mais de 20 mil empregados no call center. Então, empresa que tiver incentivo fiscal de Teresina, que ela possa destinar parte dessas vagas para as mulheres vítimas de violência comprovada. Porque é uma forma de você dizer aqui para a mulher, efetivamente, concretamente, largue essa sua morte anunciada, porque você vai ter a garantia de ter um emprego aqui digno, para você sair dessa dependência econômica, e aí, com certeza, vai evitar muita atrocidade contra a mulher. Foi uma lei aprovada, eu espero que o prefeito sancione, que é de muita importância. Mas alguém se absteve hoje na votação? Não, teve, eu não me lembro aqui o exato, mas foi aprovado, a maioria, o prefeito tem uma base ali elástica na Câmara, teve voto contrário, teve um voto contrário, abstenção, eu não me recordo aqui quantos. Falando em um voto contrário e em votação polêmica, inclusive, a questão da aprovação dos motoristas por transportes aplicativos. Qual é a opinião do senhor? O prefeito deve realmente sancionar? Tem um prazo esticado, inclusive, não é? Um ano? Ele tem a obrigação de sancionar a lei em 10 dias, prorrogar por mais 10, sim, senão a lei volta para a Câmara, mas eu acredito que ele deva estar analisando os prazos para sancionar a lei com ou sem veto. E quanto à posição do vereador de Olindo junto aos representantes desses motoristas e entrar na justiça tentando cancelar essa sessão de aprovação? Não existe. Eu respeito todas as opiniões, sou favorável pela regulamentação. O que saíram dizendo e estão dizendo ainda, mas agora diminuíram, foi muita inverdade, muita mentira, porque o ponto mais polêmico, de 11 pontos polêmicos que tinham apresentado pelos aplicativos, na primeira reunião nós conseguimos pacificar 9, ficaram 3 pontos polêmicos. Um, que dizia da quantidade, da limitação, outro, da validade dos carros e o outro da placa do veículo. Primeiro, o da validade dos carros, no projeto original tinha lá 6 anos. Nós conseguimos negociar, ficou 8 com mais 1, 9 anos. O outro, das placas do carro, eu sou favorável, tem que ter a placa de Teresina. O IPVA recolhe 50% para Teresina. Exato. E o que o governo federal recolhe do IPVA, dos 50%, ainda devolve 10% no Fundeb e 20% para o Estado. Então, é necessário que se faça isso. Mas foi dado um prazo de um ano. E a quantitativo. É mentira dizer que se limitou. Como é que você limita algo que você não sabe o quantitativo? Nunca apresentaram. Eu desafio aqui, em qualquer lugar, alguém chegar e dizer, olha, as plataformas de aplicativo disseram que tem tantos motoristas cadastrados nela. Nunca disseram. Nunca informaram, nunca disseram o quantitativo que tem. Então, o que foi feito na lei, na emenda, foi proposto um quantitativo inicial do mesmo número que tem de táxi, que é 2040, podendo depois
dessas informações prestadas pelos aplicativos, pelas plataformas, essa quantidade ser aumentada. Ou seja, se tirou um parâmetro inicial, não se limitou e não se diminuiu. Estão mentindo quando dizem isso. Até parece, vereador, que o Supremo ele não permite esse limite, né, de quantitativo. Ele tá julgando nas duas ações de duas cidades, se eu não me engano, Brasília e Fortaleza, mas eram de ações antes do Congresso votar a lei que remeteu para os municípios a regulamentação. O Congresso pacificou e remeteu para os municípios. E o Supremo está julgando uma ação que é de 2014. Então ele está julgando ainda sem ser a que já é lei. Então essa que foi aprovada aqui, ela tem toda uma garantia constitucional, portanto não vai caber recurso, porque nós estamos regulamentando algo que foi remetido do Congresso Nacional, aprovado lá no Congresso. Então eu acredito que é isso. Então foi muito disse-me-disse, mas as informações precisam ser dadas, nós precisamos saber quem são, quantos são, para que quando tiver algum problema o poder público dizer, ó, o fulano de tal é motorista, até para ele ter a garantia de trabalhar. Outro ponto polêmico, eles questionaram a identificação. Eles diziam o seguinte, caso seja obrigado a identificação fixa, nós vamos ter problema, porque tem muitos motoristas que trabalham com vários aplicativos. Nós pacificamos, a identificação de quem trabalha com aplicativo, ela vai ser generalizada, vai ser motorista de transporte por aplicativo, não vai dizer Uber, 99 ou qualquer um outro qualquer. Vai ser generalizada para exatamente ter a flexibilidade do motorista poder trabalhar em outros aplicativos. Vocês sentiram resistência em relação às plataformas apresentarem esse quantitativo? Não foi nenhuma resposta. Por que não apresentam? É isso, nós não podemos permitir que no Estado democrático de direito, uns tenham direito e dever e outros só direito. É necessário, você não pode desrespeitar uma cidade. Eu não posso abrir um bar, um restaurante, que é o meu ramo, sem ter a aquiescência do município, do Estado, sem ter ali o Estado tendo controle. Eu não posso pegar um ônibus e botar para fazer uma linha do centro para água mineral, oferecendo a passagem a R$3 e um cafezinho. Eu não posso, porque tem todo um ordenamento jurídico administrativo na cidade. Por isso que eu votei favorável, por isso que eu sou favorável ao controle do município. Aquela velha ditado, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. O pau que dá nos taxistas, mototaxistas e em todas as categorias que trabalham ordeiramente organizada, tem que ser para todos. Não podemos aqui chegar uma multinacional, tomar de conta e dizer que vai organizar o Estado. Só para a gente encerrar, vereador, o que deve ficar em pauta para 2019 na Câmara Municipal? Olha, nós temos muitos desafios. O primeiro desafio é a questão nacional. Nós vamos vivenciar um período novo na história da República do Brasil. Um governo que se apresenta sem a histórica governo do Brasil, que era o Estado forte. É um governo que está pensando mais em abrir a economia, um governo mais neoliberal. Então já é um desafio grande. Mas esperamos que a economia reaja, que a gente possa gerar emprego, que a gente possa dar mais qualidade de vida para o nosso povo. Ok, vereador, nosso tempo está esgotado. A gente agradece a vinda do senhor. Fica o convite aberto para quantas outras vezes o senhor quiser voltar. Uma ótima tarde. Obrigado e sempre as ordens estavam aqui. Aproveitando aqui esse grande canal aqui, desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo de muita luz, muita paz, que é o que todos nós queremos. Ok, para o senhor e para a sua família também. Arimateia, nosso tempo está estourado, então eu vou aproveitar aqui também para me despedir de você, desejando uma ótima tarde, marcando o encontro novamente aqui amanhã no quadro Política de A a Z, ok? Então tá. Uma ótima tarde para você. A você de casa, meu muito obrigado. Uma ótima tarde para você também. A gente se encontra amanhã, ao 12h40 aqui na UDIA TV.